Para um cristão verdadeiro não existe maior mal do que o próprio pecado. Todo cristão abomina o pecado porque nele habita o Espírito Santo de Deus. A partir do momento em que o Espírito Santo de Deus habita o crente, ele começa a se inclinar para as coisas que agradam a Deus e abandonar cada vez mais as coisas que o desagradam. Desta forma, o cristão passa a abominar o pecado e o rejeita a todo custo. Portanto, não há nada pior para um cristão do que ser entregue a si mesmo, ou seja, ser entregue ao próprio coração enganoso que o faz pecar cada vez mais. Esta é a pior consequência do pecado. Eu já havia falado antes em outro vídeo sobre a pior consequência do pecado, mas lá eu abordei de uma outra forma, dizendo que o pior pecado é aquele erro que chama outro e assim por diante. Aqui eu quero falar mais sobre o que de fato nos leva a pecar cada vez mais. O que exatamente está acontecendo que nos faz pecar cada vez mais. A verdade é que quando estamos cometendo um pecado atrás do outro e aparentemente nada de ruim acontece conosco, é porque o próprio Deus nos entregou a nós mesmos. O Senhor nos entregou aos nossos pecados. Quando estamos entregues a nós mesmos, estamos automaticamente entregues ao nosso pecado, porque a nossa natureza nos faz pecadores diante de Deus. Como nos ensina o profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Todos nós temos coração enganoso e perdido, que nos leva sempre a pecar contra Deus, de modo que é só isso que podemos esperar se somos entregues a nós mesmos, o pecado em quantidades cada vez maiores. Sabendo disso, percebo que é melhor ser entregue a Satanás do que ao pecado, porque para quem é cristão de verdade, não existe maior mal do que o pecado. Sem contar que uma pessoa entregue a Satanás não necessariamente perdeu a sua salvação por isso. Mas a Bíblia não menciona alguém entregue aos próprios pecados que ao mesmo tempo era salvo. Afinal de contas, o que o diabo pode fazer com o verdadeiro cristão? Ele pode tomar nossa família e nossos bens, como ele fez com Jó. Ele pode nos tirar a saúde, como fez com a mulher encurvada em Lucas 13, verso 11 a 16. Pode até nos colocar em prisões, conforme está escrito em Apocalipse 2, verso 10. Contudo, uma pessoa entregue a si mesma e ao seu próprio pecado dificilmente escapará da condenação final. E a maior parte das pessoas que forem entregues a si mesmas serão jogadas no lago de fogo, e não há nada pior do que isso. É melhor estar em uma prisão do que pelo pecado abrir a porta da prisão, porque é melhor ser prisioneiro de Deus do que ser um homem livre pertencendo ao diabo. Porém, nós sabemos que a maioria das pessoas optam sempre ficar com o pecado, pois este as faz se sentir bem quando os desejos da carne são satisfeitos. Mal sabem elas que desta forma também estão satisfazendo os desejos de Satanás, como disse Jesus aos judeus que queriam matá-lo, em João 8, verso 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Desta forma sabemos que toda vez que somos entregues a nós mesmos, somos entregues aos nossos pecados, e dessa forma satisfazemos a vontade do diabo e não a de Deus. E como a pior consequência do pecado ocorre? A melhor passagem bíblica a respeito disso é o capítulo 1 de Romanos. Por várias vezes, o autor usa a expressão, Deus os entregou. Veja o verso seguinte, por exemplo. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Romanos 1, verso 24. Deus nessa passagem nos castiga deixando de restringir nossos pecados. É uma privação da graça restritiva. Isso por si só é a pior consequência do pecado. Uma pessoa assim está sob juízo divino, em forma de abandono. Costuma acontecer muito com aqueles que saem da igreja e vivem uma vida cheia de pecados e rebeldia. O que achou do vídeo? Gerei valor? Te ajudei de alguma forma? Se sim, deixa seu like, se inscreve e compartilhe com seus amigos e irmãos da sua igreja. Eu vou deixar um link abaixo de um curso que tem ajudado várias pessoas a entender a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de uma maneira simples, fácil e sem precisar sair de casa e ainda com o professor disponível para tirar dúvidas. Se você adquirir esse material clicando neste link, você vai estar me ajudando a manter este canal e eu vou estar liberando para você os meus 2 bônus que vão abençoar a sua vida. O primeiro deles é um livro onde eu ensino o que fazer para nunca mais ficar um dia sem ler a Bíblia. E o outro é para você entender por que muitas das vezes a sua oração não é atendida. Eu garanto que esses 2 bônus vão abençoar muito a sua caminhada cristã. Um forte abraço e até mais.